Isso aí, pessoal. Vamos partir do princípio então que nós estamos aqui no Blackboard. O pessoal que precisa pegar o script para criar a estrutura, entrando aqui na P2 tem o link, ó, cria estrutura. Você faz o download dele aqui. Eu já tinha baixado, mas é bem simplesinho. É importante a gente pegar e dar uma avaliada nesse script, porque ele tem algumas particularidades, ó. Então ele cria a tabela editora, cria a tabela autor, enfim, mas ele tem algumas constraints, ou seja, por exemplo, a editora, né, ela diz aqui qual que é a chave primária. E entre essas constraints aí, essa referência que ela faz, ela não permite, por exemplo, que eu cadastre um livro sem que antes eu cadastre, né, a editora ou o autor. Por quê? Porque ela está relacionada. Eu não posso cadastrar, ó, né, editora código. Então ele requer esse campo preenchido. Se eu não tiver uma editora cadastrada, eu não posso cadastrar o livro, certo? Porque ele vai fazer a referência lá. Se eu não tiver um assunto cadastrado, eu não posso cadastrar um livro. Então eu tenho que popular essas tabelas primeiro, para que depois eu possa cadastrar um livro. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é que a gente cria aqui a tabela escreve, né? E ela seleciona, ó, o livro, o código do livro, ou seja, só posso popular a tabela escreve depois que eu popular a tabela livro. E o autor matrícula, então só posso popular depois que eu popular a tabela de autores. Caso contrário, eu não consigo, ele vai me dar um erro. Bom, seguindo aí, né, nós estamos partindo desse princípio que você já baixou esse arquivo, você tem o 11G já instalado, criou o seu workspace. Então a gente está partindo desse princípio porque também aqui nessa AP, né, nós vemos lá no material didático que foi deixado já também um material para quem quer fazer a instalação do 11G. Então, partindo disso daí, você pode seguir. Eu já verifiquei também, tá ok, tá funcional o material que eles postaram aqui, não vi problema nenhum, né? Tutorial da P2, você pode baixar ele aí e aí tem como instalar o 11G. Então, partindo desse princípio, a gente vai entrar aqui no nosso 11G, no nosso gerenciador do banco de dados, aonde a gente vai entrar aqui nos comandos SQL. Pode ver que a gente não tem as nossas tabelas ainda criadas, então eu vou buscar esse script. Então faço o upload do arquivo que a gente cria o script. No meu caso está aqui no meu desktop mesmo. Crio estrutura SQL, é aquele mesmo arquivo, eu abro ele, faço o upload. Ele já carregou aqui, cria estrutura SQL. Então eu mando ele executar. Certo? Executar agora. Tem 11 instruções, foram 11 instruções executadas. Se eu clicar aqui em exibir resultado, a gente vê aqui tudo que ele gerou, certo? Feito isso, eu também deixei criado aqui um arquivo para nos ajudar, que é o nosso script dos inserts. Eu vou buscar ele aqui, ó, cria script insert. Eu vou abrir ele aqui, mas antes da gente executar, eu vou editá-lo para que você possa ver. Então note bem aqui a sequência: popula a tabela assunto, a tabela editora, a tabela autor, que são as tabelas auxiliares, e depois eu populo as tabelas que fazem referência a esses códigos. Então tabela livro e a tabela escreve pelo final. Lembrando sempre, tomar muito cuidado, pessoal, com alguns campos que estão setados como not null, ou seja, não aceitam valores nulos. Então, na tabela autor, por exemplo, se você for ver lá, não tem a informação do CPF, mas o campo é not null, então ele não pode ser nulo, né? Também a data, né? Tem aqui o comando toDate, é uma função que vai fazer com que se retorne a uma data válida. Então, isso aqui é muito importante. As strings, texto, sempre entre aspas simples, né?
os valores reais, números com casas decimais separados por ponto, casa decimal separada por ponto, e valores não pode estar entre aspas, tá? Isso aqui é bastante importante só para que a gente não tenha nenhum problema. A gente tem aqui um dos inserts no livro que não tem a data. Tem problema? Não tem. Por quê? Porque esse campo não está setado como not null. Mas eu preciso, né, tá deixando ele marcado como vazio. Então tem uma aspa simples e fecha aspa simples para que não tenha problema. A nossa tabela ainda não está populada, porque eu importei, mas ainda não executei. Ainda não executei esse comando, né? Então, só para a gente fazer aqui um teste no SQL, eu vou estar dando aqui um comando select todos os campos da tabela livro dados não encontrado foi o resultado que eu obtive, certo? Então não teve dados encontrados. Vamos ver se está no plural, se é livros. Não, aí ele já me dá um erro porque a tabela não existe. Então é tabela, livro mesmo. Dados não encontrados. Então agora a gente vai retornar lá para o nosso script que eu já importei e eu vou estar executando ele. Executei. Tem 22 instruções para serem executadas. Quando eu executar agora, eu vejo que ele me retorna 22 instruções e 22 executadas. Exibo aqui os resultados. Eu vejo aqui todas as linhas foram inseridas sem nenhum problema, tá ok? Então, isso aqui é importante para a gente estar verificando se não houve nenhum problema, se não tem nenhuma linha que eu esqueci de fechar uma aspa simples e ela deu algum problema. Então, se não tem algum conjunto de dados, principalmente numéricos, às vezes está limitado a 5 caracteres, 5 dígitos, e a gente pode estar inserindo com alguns valores a mais, tá? Também só um outro detalhe, pessoal, ó, esta linha do insert aqui, vocês podem ver que lá no exemplo está como sistemas operacionais. Eu coloquei como sistema operacional porque diz que este texto aqui é para 20 caracteres e sistemas operacionais no plural tem 21 caracteres. Então retorna um erro, tá? Então por isso que eu deixei ele no singular, para que não houvesse esse erro. Questionei a tutora, mas ainda não tive nenhuma resposta dela acerca dessa falha aqui, o que a gente deve fazer. Mas tá funcional, então eu vou acabar enviando assim mesmo, tá? Feito isso, a gente vai retornar aqui para o nosso comando e eu vou dar o mesmo comando, select todos os campos da tabela livro. Agora ele já retornou aqui para mim, né, todas as nossas informações, tá? Então tá aí funcionando, é dessa maneira aí. Espero que ajudar vocês aí. Boa sorte para todos, abraço.